Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver caráter, um simples gesto pode destruir toda a sua arrogância diante de milhares de pessoas. Essa foi a lição que um milionário aprendeu de forma dolorosa, diante de câmeras, empresários, políticos e uma plateia inteira que assistiu em choque, quando ele resolveu humilhar uma professora humilde. O que ele não sabia era que nos minutos seguintes a vida lhe devolveria cada palavra e o final seria tão arrebatador que fez todos se levantarem de pé. E é exatamente isso que você vai ver agora, uma história real que vai te fazer refletir sobre o que realmente tem valor. Se você já se sentiu diminuído, desprezado ou até mesmo ridicularizado, esse vídeo vai provar que quem ri por último não é o mais rico, mas sim o mais sábio. Fique até o final, porque cada detalhe vai mexer com você. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal e deixe o seu like. Assim você fortalece esse trabalho e garante que mais pessoas recebam mensagens transformadoras como essa. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir é mais do que uma história. É uma lição de vida que pode mudar a forma como você enxerga respeito, humildade e poder. Imagine um auditório luxuoso, lustres cintilando, taças de cristal tilintando e homens e mulheres engravatados, com olhares de superioridade. No meio daquele ambiente de riqueza e ostentação, entra uma mulher simples, com passos discretos, roupas modestas e um caderno gasto nas mãos. Ela não tinha joias, não tinha fortuna, mas carregava algo que nenhum dinheiro poderia comprar: conhecimento e dignidade. Foi nesse cenário que tudo aconteceu, e foi nesse cenário que o milionário, tomado pela soberba, resolveu rir dela. Riu alto, debochou, fez piadas cruéis sobre a profissão que ela representava, arrancando gargalhadas da elite que o rodeava. Mas ele não fazia ideia de que aquela mulher tinha nas mãos a única coisa capaz de desmontar toda a sua arrogância: a verdade. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar nessa cena como se estivesse lá, sentado naquela plateia, ouvindo cada palavra, sentindo cada silêncio e vibrando com o desfecho. Não subestime ninguém pelo que veste ou pelo dinheiro que não tem, porque no final dessa história você vai entender que o verdadeiro valor não se mede pelo saldo bancário, mas pela marca que deixamos na vida dos outros. E antes de mergulharmos no que vai acontecer, eu preciso te pedir uma coisa simples. Se essa história já tocou você até aqui, prova que ainda existe espaço para a verdade no mundo. Deixe o seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não só fortalece esse trabalho, mas também faz parte de uma comunidade que acredita que dignidade vale mais do que dinheiro. Faça isso agora, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante e você não vai querer perder nenhum detalhe. O auditório estava lotado. Era uma noite especial, reservada para homenagear grandes empresários e figuras públicas que, segundo os organizadores, representavam o sucesso de uma nação. Os corredores cheiravam a perfume importado, os lustres dourados refletiam nas taças de cristal, e cada detalhe do ambiente transmitia luxo e exclusividade. Havia fotógrafos registrando cada gesto, cada sorriso, cada movimento dos convidados. Era o tipo de evento onde apenas os mais ricos se sentiam em casa, enquanto qualquer pessoa simples pareceria deslocada. No entanto, em meio àquela atmosfera de ostentação, surgiu uma figura que destoava completamente do cenário. Ela entrou de maneira quase tímida, mas com passos firmes, como quem sabia exatamente por que estava ali. Era uma mulher de aparência comum, cabelos presos de forma simples, roupas discretas, um casaco já gasto pelo tempo e nas mãos um caderno de anotações. Não trazia joias nem sapatos caros, trazia apenas sua presença.
Os olhares se viraram imediatamente. Alguns riram em silêncio, outros cochicharam com desprezo, como se fosse absurdo alguém como ela ocupar aquele espaço. A cada passo, parecia carregar o peso invisível do julgamento de todos, mas também a força de alguém que nunca se deixou abalar por aparências. Enquanto isso, na primeira fila, um homem se destacava. Terno impecável de corte italiano, relógio suíço de milhões, sorriso de autoconfiança estampado no rosto. Era ele, o milionário que logo se tornaria o protagonista da humilhação. Para ele, tudo naquela noite era uma oportunidade de reforçar seu poder e sua superioridade. Assim que notou a presença da professora, seu olhar se acendeu com aquele brilho cruel que só quem está prestes a zombar de alguém exibe. A plateia, formada por políticos, empresários e jornalistas, percebeu o contraste gritante entre os dois mundos que se encontravam ali. O da riqueza ostentada e o da simplicidade humilde. Ninguém sabia ainda, mas aquela mulher carregava uma história que seria capaz de virar aquele ambiente de cabeça para baixo. O mestre de cerimônias tentou prosseguir com o evento, mas o foco da atenção já não estava mais no palco. Estava naquela mulher que ousava caminhar entre gigantes da fortuna sem baixar a cabeça. Era como se sua simples presença fosse um desafio às regras invisíveis que governavam aquele lugar. Foi nesse clima, tenso e ao mesmo tempo eletrizante, que o destino começou a costurar a cena que mudaria tudo. Um encontro improvável entre arrogância e humildade, entre poder e verdade, entre dinheiro e conhecimento. E, naquele exato momento, ninguém poderia prever o impacto que essa mulher causaria. O silêncio pesado no auditório só aumentava a sensação de que dois universos completamente diferentes estavam prestes a colidir. De um lado, o milionário, cercado por uma aura de riqueza que parecia blindá-lo contra qualquer forma de fragilidade humana. De outro, a professora, que trazia no rosto as marcas de uma vida dedicada ao ensino, ao esforço e à luta diária pela sobrevivência. Era impossível não notar o abismo entre os dois. O milionário exibia seu poder de forma quase caricata. Seu terno impecável refletia a luz dos lustres dourados. O brilho de seu relógio de luxo ofuscava até mesmo as joias das damas da alta sociedade presentes no evento. Ele gesticulava com exagero, gargalhava alto, como se precisasse constantemente reafirmar para todos que era o dono da noite. Cada detalhe em sua postura transmitia a mensagem de que estava acima de todos ali. Já a professora parecia pertencer a outro tempo, a outro mundo. Seu casaco puído, o caderno nas mãos, o olhar firme e ao mesmo tempo sereno contrastavam radicalmente com a ostentação que a rodeava. Ela não precisava de acessórios caros nem de aplausos para se afirmar. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra dita naquele auditório. Era a representação da dignidade silenciosa, aquela que não se compra com dinheiro, mas se constrói com valores. O contraste era tão evidente que alguns convidados não resistiam a comentar entre si. "O que ela está fazendo aqui?" murmurava uma mulher adornada de diamantes. "Isso deve ser uma piada", ria outro, ajeitando a gravata de seda. O milionário, percebendo esses comentários, sentiu-se estimulado. Para ele, aquela era a oportunidade perfeita de usar a mulher como alvo de suas ironias, reforçando ainda mais a sua imagem diante dos demais. No fundo, o que ninguém dizia em voz alta, mas todos sentiam, era o desconforto. Porque, de alguma forma, a presença daquela professora desmontava as máscaras de sucesso que muitos ali vestiam. Ela era o lembrete incômodo de que, sem mestres, nenhum daqueles homens ou mulheres teria aprendido sequer a escrever o próprio nome. O milionário não enxergava isso. Para ele,
Tudo se resumia ao que podia ser comprado. Olhava para a professora e via apenas roupas simples, sapatos gastos, um caderno barato. Desprezava cada detalhe dela porque não conseguia compreender que havia valores invisíveis muito mais poderosos que qualquer cifra em sua conta bancária. A cena se transformava em um duelo silencioso. De um lado, a arrogância ostentada, ansiosa por ridicularizar. Do outro, a serenidade humilde, disposta a suportar qualquer julgamento sem perder a compostura. Era a velha batalha entre quem acredita que o poder está no dinheiro e quem sabe que o verdadeiro poder está no conhecimento e na verdade. O contraste entre os mundos não era apenas visual, era espiritual, moral, humano. E logo, o choque entre eles se tornaria inevitável. O mestre de cerimônias ainda tentava conduzir o evento, mas o milionário não conseguia esconder a inquietação. Seus olhos permaneciam fixos naquela figura simples que destoava de todos os outros convidados. Era como se a presença da professora fosse uma afronta silenciosa à sua vaidade, e movido por um impulso de arrogância, ele decidiu agir. Com um sorriso irônico e a voz carregada de deboche, ergueu-se da poltrona e, diante de todos, apontou para ela. "Olhem só quem veio nos prestigiar", disse, com a entonação de quem anuncia uma atração cômica. "Uma professora. Será que veio nos ensinar a somar e subtrair?" As risadas ecoaram pelo salão. Primeiro tímidas, depois mais altas, mais ousadas, como uma onda de zombaria que tomou conta do ambiente. Alguns convidados se contorciam de rir, outros aplaudiam a piada cruel como se fosse parte do espetáculo. O milionário, satisfeito com a reação, prosseguiu. "Deve ter sido difícil comprar esse ingresso com um salário de professora. Imagino quantos meses precisou economizar. Mais gargalhadas, mais aplausos." O riso coletivo era como uma lâmina cortando o silêncio que a professora carregava consigo. Ela permaneceu de pé, imóvel, com o caderno apertado contra o peito, como se fosse um escudo contra aquela tempestade de desprezo. Alguns olhares se desviaram, constrangidos. Nem todos achavam graça, mas poucos tiveram coragem de se opor. A cultura do medo e da bajulação predominava naquele espaço. A maioria preferia se alinhar ao lado do poder, ainda que isso significasse pisotear alguém que não podia se defender. O milionário, percebendo que dominava a atenção da plateia, intensificou as provocações. "Digam-me, caros amigos, o que seria de nós sem esses heróis que ganham tão pouco e trabalham tanto?" disse fingindo reverência e imediatamente caindo na gargalhada. "Ah, claro, continuaríamos ricos do mesmo jeito." O salão explodiu em risos novamente. O som ecoava pelas paredes como uma cruel sinfonia de desdém. Cada gargalhada era uma pedra lançada contra a dignidade daquela mulher. O objetivo dele era claro: reduzir a professora a nada diante de todos. Transformá-la em motivo de escárnio, em uma caricatura daquilo que, para ele, jamais teria valor. Mas o que ele não sabia é que quanto mais alto ria, mais fundo cavava a própria queda. Porque a plateia, entre uma risada e outra, começava a sentir algo diferente: desconforto. Não havia graça genuína. O riso soava forçado, pesado, envergonhado. Algo dentro das pessoas começava a despertar. E no centro de tudo estava ela, serena, calada, respirando fundo. Seu silêncio era um desafio. Seu olhar fixo era mais forte que qualquer palavra dita até então. O milionário acreditava que estava vencendo, mas na verdade estava preparando o palco para a maior derrota de sua vida. Ela não recuou, não pediu licença, não tentou se justificar. Apenas ergueu o queixo, respirou fundo e deixou que o silêncio, aquele silêncio que incomoda os culpados, ocupasse cada centímetro do auditório. O riso ainda tremulava no ar,
mas já não tinha força. Ela segurou o caderno contra o peito como quem protege uma memória, como quem sabe que quando a verdade chega, não precisa levantar a voz para ser ouvida. Seus olhos, apenas isso, procuraram os dele. E nesse instante a plateia percebeu. Havia ali uma coragem que dinheiro nenhum compra. Deu um passo à frente. Não houve estalo de microfone, nem música dramática. Houve presença. A professora pousou o caderno sobre a primeira cadeira vazia, alinhou as páginas amassadas com a ponta dos dedos e, antes de dizer qualquer coisa, olhou ao redor como quem toma a sala pelo coração, não pelo volume. Um a um, os sorrisos foram murchando. Quem ainda ria por hábito, não por convicção. Ela havia transformado a zoeira em cenário e o cenário agora trabalhava para ela. Quando abriu a boca, a voz saiu baixa, firme, inteira. Eu conheço esse som, disse, referindo-se às gargalhadas. É o som da ignorância confiante, aquela que se acredita intocável. Não havia rancor na frase, havia diagnóstico. Antes de continuar, quero agradecer a todos os professores que formaram cada pessoa nesta sala, inclusive você. E apontou, sem agressividade, para o milionário. O gesto foi mais duro que um grito. Era a mão de quem chama para a responsabilidade, não para a briga. Ela não atacou a riqueza, atacou a ideia de superioridade. Dinheiro compra plateias por alguns minutos. Educação conquista consciências por uma vida inteira. O murmúrio se espalhou como vento por entre cadeiras. A professora contou, sem melodrama, do menino que chegava atrasado às aulas porque trabalhava no balcão do pai, do adolescente que escondia as mãos sujas de graxa nas mangas para não ser motivo de piada, e como algum professor um dia lhe disse, mãos que trabalham são mãos honradas. Não disse nome, não revelou segredo. Tecnicamente eram lembranças soltas, emocionalmente eram setas. Falou da sala apertada, do giz que arranhava a lousa, do salário que mal pagava os livros e ainda assim da alegria desproporcional de ver um aluno descobrir que sabia. É nesse instante, continuou, que o mundo muda de lugar. Quem se achava grande percebe que era pequeno. Quem se achava pequeno descobre que sempre foi maior do que diziam. Sua postura não se alterou. A serenidade era um convite à vergonha alheia. A cada frase, ela retirava uma camada de verniz daquela noite, expondo a madeira verdadeira das pessoas. A plateia já não respirava do mesmo jeito. Jornalistas largaram os celulares, políticos endireitaram a coluna, empresários desviaram o olhar como quem vê a própria caricatura refletida. O milionário, acostumado a vencer disputas pelo volume, da voz e pelo brilho do relógio, percebeu que ali nenhum desses truques funcionaria. Rir de um professor é cuspir no próprio diploma, ela disse. Não havia ofensa, havia geometria moral, causa e consequência. E a consequência estava ali, em público, para quem quisesse aprender. Por fim, ela recolheu o caderno, mas não o abriu. Eu vim aqui disposta a ouvir, mas já que me deram a palavra, vou usá-la para lembrar que ninguém se levanta sozinho. Silêncio absoluto. Era a antítese da humilhação. A resposta que não humilha de volta. A resposta que devolve medida, espelho e altura. Antes de ceder o espaço, ela encarou a primeira fila como quem entrega um dever de casa. Hoje, alguns vão continuar rindo, outros vão começar a pensar. Só um desses grupos muda o mundo. Seus olhos voltaram aos dele. Não havia desafio, havia esperança de entendimento. E pela primeira vez naquela noite, foi o milionário quem desviou o olhar. A professora não venceu por vencer. Venceu porque recusou a lógica do ataque. E ao escolher a verdade no volume certo, transformou o auditório em sala de aula. A lição começara. E ninguém queria perder a próxima frase. O milionário até então
parecia intocável. Estava habituado a dominar qualquer ambiente com sua voz grave, suas piadas afiadas e o peso de sua fortuna. Mas à medida que a professora falava, algo nele se quebrava por dentro. Não era apenas o silêncio constrangedor do público, era a revelação de que, por trás de cada palavra dela, havia lembranças que não podiam ser apagadas. Ela inspirou fundo, como quem mergulha dentro de si mesma, e então lançou a primeira flecha certeira. Eu conheço esse homem. Já o vi pequeno, já o vi tentando aprender, já o vi errar e recomeçar. A plateia se agitou. O milionário franziu o senho, desconfortável. Ninguém esperava que aquela mulher simples tivesse alguma ligação com ele. A professora prosseguiu, sua voz firme como uma lâmina que corta sem precisar gritar. Antes de ser aplaudido por empresários, antes de ser capa de revista, antes de vestir esse terno caro, ele foi apenas um aluno em uma sala quente, sentado na última carteira, escondendo a vergonha de não saber ler direito. Um murmúrio atravessou o salão. Todos começaram a trocar olhares incrédulos. A máscara de poder do milionário começava a rachar. Ele tentou rir, mas a gargalhada não saiu. Apenas um som seco, sem força. Ela abriu o caderno e, em meio às páginas amareladas, retirou uma folha dobrada. Era uma prova, antiga, rabiscada de vermelho. Eu guardei isso não para expor você, mas para lembrar que cada conquista nasce de um começo. Você errou muito aqui, mas também aprendeu. Aprendeu porque alguém acreditou que você podia. O peso daquelas palavras era maior que qualquer fortuna. Não havia como escapar. Ele estava nu diante da verdade. E aqui, narrador, você entra para conversar direto com o público. Se essa história já está mexendo com você, não saia agora. Clique em inscrever-se e deixe seu like. Isso ajuda não apenas o canal a crescer, mas também garante que mensagens como essa cheguem a mais pessoas. Histórias que não são apenas contadas, mas sentidas. O auditório estava em suspense. Todos aguardavam o próximo movimento daquela mulher. E ela não decepcionou. Com a calma de quem ensina a primeira lição do dia, disse: sem professores, não haveria médicos, engenheiros, advogados, nem milionários. O conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar. A plateia começou a aplaudir. Primeiro timidamente, depois com mais firmeza. O milionário, que antes parecia um gigante inalcançável, agora se tornava pequeno diante da verdade que o expunha. Toda a sua riqueza só existia porque um dia alguém com salário pequeno e coração gigante lhe ensinou a ler, a escrever, a pensar. Era a virada. O jogo havia mudado. E o público começava a perceber que a verdadeira grandeza não estava no dinheiro, mas no poder transformador da educação. O auditório inteiro parecia suspenso no ar, como se até a respiração tivesse sido contida. A professora segurava aquela folha amarelada, testemunha silenciosa do passado, e sua voz preenchia cada canto da sala. Não havia pressa, não havia tremor, apenas a certeza de que a verdade não precisa de volume para ecoar. Você não estaria aqui se não tivesse passado por aquela sala, sentado diante de uma lousa gasta, ouvindo as palavras que hoje despreza. As palavras soaram como marteladas no mármore do orgulho do milionário. Você aprendeu porque alguém teve paciência, porque alguém acreditou quando nem você acreditava em si mesmo. O milionário se remexia na poltrona, tentando se recompor. O terno caro já não parecia uma armadura, era apenas pano. Seu sorriso ensaiado desaparecera, substituído por uma expressão que os fotógrafos captavam sem piedade. Desconforto, vulnerabilidade, medo. A professora ergueu os olhos e, pela primeira vez, falou não apenas para ele, mas para todos. A grandeza de um ser humano não se mede pelo tamanho da
sua conta bancária, mas pelo quanto ele transforma a vida de quem está ao redor. O que vocês veem hoje neste auditório, essas luzes, essas roupas caras, tudo isso é passageiro. O que fica, o que permanece, é a semente que plantamos na mente e no coração das pessoas. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Cada empresário, cada político, cada jornalista presente parecia se encolher diante daquelas palavras. Muitos desviavam o olhar, como se tivessem sido atingidos também. Não era apenas o milionário que estava sendo desmascarado. Era uma cultura inteira de arrogância e desprezo pela simplicidade que estava sendo colocada em xeque. Ela abriu o caderno mais uma vez. Entre anotações e rabiscos, havia frases escritas com letra de criança. Pequenas redações, exercícios, lembretes de sala de aula. Aqui estão as vozes de centenas de alunos. Vocês talvez não os conheçam. Talvez nunca ouçam falar deles nos jornais. Mas cada um deles carrega dentro de si a esperança de mudar o mundo. E todos passaram por professores. Fechou o caderno com delicadeza, como quem fecha uma Bíblia depois de uma leitura sagrada. O milionário, encolhido em sua cadeira, tentava encontrar uma saída, uma frase, um gesto. Mas não havia defesa contra a memória. Não havia como negar que, sem aquela mulher e tantas outras como ela, ele não seria nada do que se tornara. Um jornalista, tomado pela emoção, largou a caneta e começou a aplaudir. Foi seguido por outro, e mais outro. O som dos aplausos cresceu, rompendo o peso do silêncio. O auditório inteiro já não sabia mais se aplaudia a professora, se aplaudia a verdade, ou se tentava de alguma forma se redimir do riso cruel de minutos atrás. A verdade havia sido revelada. Ali, diante de todos, a máscara do milionário se desfez. O que restou foi apenas um homem lembrando, diante de centenas de testemunhas, que sua grandeza não nasceu do dinheiro, mas do esforço silencioso de quem ele havia tentado humilhar. O milionário já não era mais o mesmo, homem que entrara naquele auditório radiante de arrogância. O brilho do seu relógio caríssimo não atraía mais olhares de admiração, mas refletia a vergonha estampada em seu rosto. Os fotógrafos, que antes disputavam para capturar seu sorriso de superioridade, agora registravam um homem pequeno, encolhido, tentando se esconder atrás de sua própria riqueza. O que havia começado como uma tentativa de espetáculo para alimentar seu ego se transformara em uma cena que jamais esqueceria. Ele tentara ridicularizar, mas foi ele quem se tornou ridículo. A cada palavra da professora, a imagem de poder que havia construído durante anos se despedaçava diante de todos. A plateia já não ria. Os olhares que antes o aplaudiam em silêncio agora se enchiam de desprezo. Havia algo cruel em presenciar a queda de alguém tão acostumado a humilhar. Era como se todos estivessem, de repente, diante de uma lição inevitável. Ninguém permanece no trono quando a verdade se levanta. A professora, por outro lado, permanecia de pé. Não gritava, não gesticulava, não buscava vingança. Sua arma era a calma. Sua força era a dignidade. O contraste era devastador. Enquanto ele se encolhia, ela crescia. Não em altura, mas em grandeza. E essa grandeza era impossível de ser ignorada. O milionário tentou reagir. Forçou uma risada nervosa, mexeu no celular como se tivesse algo urgente a resolver, mas era tarde demais. Cada gesto apenas evidenciava seu desconforto. Aquele homem que minutos antes fazia a sala inteira rir às custas da professora, agora era motivo de compaixão para alguns e de desprezo para a maioria. A professora, em um tom sereno, concluiu: a verdadeira humilhação não é ser chamado de pobre, mas esquecer de onde veio. Não é viver com pouco, mas viver sem gratidão. Essas palavras atravessaram como flechas. O silêncio se instalou novamente. O milionário abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar.
A máscara finalmente caíra. A humilhação que ele planejou para ela se transformou em sua própria ruína. A cena era simbólica. O poder do dinheiro desmoronava diante da força da verdade. Não havia joia, terno, carro de luxo ou influência capaz de restaurar o que fora perdido. O respeito. E isso, ele aprendeu ali, é algo que não se compra. E enquanto ele se afundava em sua própria vergonha, a professora brilhava sem precisar de nada além da sua história. Ela não precisou destruir, bastou permanecer firme. Essa foi a vitória silenciosa, mas retumbante de quem carrega a dignidade como o maior tesouro. O silêncio, denso como nunca, durou apenas alguns segundos. E então, algo inesperado começou a acontecer. Um par de mãos se ergueu no fundo do auditório e bateu palmas. Foi tímido, mas suficiente para quebrar a atmosfera pesada. Logo, outras mãos se juntaram. Em poucos instantes, o som dos aplausos ecoava pelo salão, crescendo em intensidade, como uma onda que ninguém poderia conter. A professora não havia pedido isso, não havia ensaiado ou provocado. Mas sua dignidade, sua coragem e suas palavras despertaram algo adormecido em cada pessoa ali presente. Aquela plateia que, minutos antes, ria dela, agora se erguia em reconhecimento. Um empresário de renome levantou-se, seguido por uma política influente e depois por jornalistas que registravam tudo, mas já não conseguiam esconder a emoção. Em pouco tempo, todos estavam de pé, aplaudindo de corpo inteiro, como se buscassem não apenas aplaudi-la, mas também apagar a vergonha de terem compactuado, ainda que em silêncio, com a humilhação cruel que presenciaram. O milionário permaneceu sentado, imóvel, incapaz de se juntar àquele movimento. Seus olhos marejados revelavam a luta interna entre orgulho e arrependimento. Mas o que mais doía não era o desprezo da plateia, e sim a constatação de que ele havia perdido algo que dinheiro algum poderia comprar: o respeito coletivo. Os aplausos não eram apenas barulho, eram libertação. Cada batida de palma era uma declaração. Nós enxergamos a verdade, nós reconhecemos quem realmente tem valor. Pessoas que até então estavam presas ao fascínio da riqueza, agora se rendiam à força invisível da humildade. Era uma catarse, um despertar. Alguns se aproximaram da professora querendo apertar sua mão, agradecer por suas palavras. Outros apenas choravam em silêncio, sentindo que, de alguma forma, haviam sido tocados por algo maior que eles mesmos. Aquela noite, que deveria ser um desfile de vaidades, havia se transformado em uma aula inesquecível sobre respeito, gratidão e dignidade. E ali, em pé diante de todos, a professora não sorriu de triunfo, não levantou os braços como vencedora. Apenas olhou em volta com serenidade, como quem diz: eu não queria aplausos, eu queria apenas lembrar vocês do que nunca deveriam ter esquecido. O aplauso coletivo não era apenas para ela, mas para todos os professores invisíveis, esquecidos, humilhados tantas vezes, mas que continuam dia após dia a plantar sementes que um dia florescem em homens e mulheres que mudam o mundo. Naquele momento, cada pessoa em pé sabia. Presenciavam algo histórico, algo que não seria apagado pelas luzes ou pelas notícias do dia seguinte. O que aconteceu ali se tornaria memória gravada na alma. Quando os aplausos finalmente diminuíram, restou apenas um silêncio profundo, mas desta vez não era constrangido, e sim reverente. O milionário, encolhido em sua cadeira, parecia menor do que nunca. A professora, por sua vez, permanecia ereta, sem ostentação, com o mesmo casaco simples e o mesmo caderno nas mãos. Mas agora, diante de todos, ela era gigante. Ela ergueu a voz mais uma vez, não para humilhar, mas para ensinar. O valor de uma pessoa não está na conta bancária, nem no carro que dirige, nem no tamanho da sua casa. O valor de uma pessoa
está na marca que ela deixa nos outros. Porque quando o dinheiro acabar, e um dia ele acaba, o que restará será apenas aquilo que você construiu dentro das pessoas. As palavras caíram sobre a plateia como um bálsamo e, ao mesmo tempo, como um alerta. Era impossível não refletir. Alguns lembraram de professores esquecidos, outros dos pais que sacrificaram tudo para dar estudo aos filhos, e até mesmo jornalistas presentes sentiram vergonha de já terem tratado com desprezo aqueles que, em silêncio, moldaram suas vidas. Ela continuou: um professor não ensina apenas conteúdos. Ele ensina coragem, disciplina, esperança. Ele mostra ao aluno que ele é capaz, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. E é isso que faz a verdadeira diferença. O milionário levantou a cabeça por um instante, com os olhos marejados. Não. Havia palavras que pudesse dizer para reverter aquela cena. Sua fortuna, seus contatos, seus prêmios, nada poderia resgatá-lo da vergonha. Ali, diante de todos, ele não era um exemplo de sucesso, mas um exemplo vivo de que a soberba sempre cai diante da humildade. A professora respirou fundo e concluiu: não subestimem jamais aqueles que dedicam a vida a ensinar, porque o verdadeiro poder não está em acumular, mas em transformar. Um novo aplauso explodiu, desta vez mais breve, mas carregado de respeito. Ela desceu calmamente do palco improvisado, que havia se tornado o centro das atenções, e caminhou em direção à saída. Cada passo era acompanhado por olhares de admiração e gratidão. Ela não precisava de troféus nem de manchetes. A vitória dela estava na consciência despertada de cada pessoa ali. E é aqui que essa história encontra você, que está assistindo. Pergunte-se: qual é o verdadeiro valor que você tem cultivado? O que você deixará para o mundo quando as luzes se apagarem e os aplausos cessarem? Será que vão lembrar do carro que você dirigia ou da marca que você deixou na vida das pessoas? Se essa história falou ao seu coração, eu te peço: se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Assim, mais pessoas terão acesso a mensagens que não apenas contam histórias, mas despertam verdades. E deixe seu comentário aqui embaixo. Qual professor marcou sua vida? Sua resposta pode inspirar alguém a valorizar quem realmente faz a diferença. Porque no fim das contas, riqueza é passageira, mas a grandeza da alma é eterna. Se essa mensagem já começou a transformar a forma como você enxerga o verdadeiro valor da vida, retribua agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, ajuda essa história a alcançar milhares de pessoas que também precisam ser lembradas de que dignidade e caráter valem mais do que qualquer fortuna. O seu gesto simples pode ser o instrumento da mudança na vida de alguém hoje.